Você ou seu filho já quis aprender a desenhar? Desenhar aqueles personagens dos desenhos é possível sem nunca precisar de uma escola cara, que ensina técnicas que demoram anos e anos para aprender. Quer saber mais? Dá uma olhadinha no link que eu deixei na descrição e assiste o vídeo lá para conhecer sobre essa técnica. Oi, eu sou o Gus, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é inscrito, deixa o like. Se você está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se. Assim eu posso continuar trazendo esse conteúdo de qualidade aqui para vocês no YouTube. E não esquece de ativar o sininho das notificações para saber sempre que um vídeo novo for ao ar, beleza? Se você é um fã ávido de Dragon Ball, provavelmente já viu alguém na internet proferindo a frase: "Ah, mas Dragon Ball não tem história, Dragon Ball é somente luta e luta. Bom mesmo é aquele anime com flashback tristinho." Essas palavras são comumente utilizadas por haters que desejam desmerecer a incrível qualidade do que provavelmente é o anime e mangá mais importante de todos os tempos. Portanto, hoje eu decidi fazer um vídeo com o objetivo de refutar essa que é uma enorme besteira e exaltar as técnicas de storytelling do grande mestre mangaka Akira Toriyama. Bom, sinopses são uma incrível maneira de resumir uma história, e a de Dragon Ball, retirada da Wikipédia americana, seria o seguinte: Dragon Ball segue a história de Goku, um menino forte e inocente, que ao conhecer Bulma, parte em uma jornada para coletar as 7 esferas do dragão, capazes de realizar qualquer desejo. Após se tornar um estudante de artes marciais sob a tutela de Mestre Kame, ele e o seu amigo Kuririn entram em um torneio que reúne os mais poderosos lutadores no mundo inteiro. Após isso, Goku parte em uma viagem sozinho e acaba se encontrando com o exército Red Ribbon. Mais tarde, Kuririn é assassinado ao final do segundo torneio de artes marciais. Goku então parte para vingar seu amigo, enfrentando seu assassino, o Rei Demônio Piccolo. 3 anos depois, Goku, agora como um jovem adulto, deve lutar com o filho do Rei Demônio Piccolo e finalmente trazer paz para a humanidade. Vale lembrar que isso é algo extremamente resumido da primeira fase conhecida popularmente como Dragon Ball Clássico, que é até mais curta que a fase posterior conhecida como Dragon Ball Z. Ao analisar com detalhes cada um dos arcos, já é possível ver objetivos e climas, temas bem definidos e extremamente diferentes entre si. O primeiro arco é uma grande aventura focado majoritariamente em Goku, ainda criança e inocente, viajando pelo mundo com Bulma, uma menina mais velha e madura, mas sem a capacidade de lutar que Goku possui. Já o segundo arco tira a Bulma de cena porque ela já cumpriu o papel dela naquele momento e desenvolve Mestre Kame, um personagem de apoio que já havia aparecido durante a primeira aventura, e ainda adiciona um rival barra amigo para Goku, que é ninguém menos que Kuririn. O tema desse arco é mais o desenvolvimento pessoal de cada personagem, a relação entre eles três e a importância do fato do treinamento nas artes marciais, que é um dos grandes temas da série, se não o tema principal da série, artes marciais. Vale lembrar que quando Dragon Ball saiu pela primeira vez, os filmes de artes marciais como Karate Kid e aqueles estrelados por Jack Chan estavam em alta, como os filmes de super-herói hoje em dia. O arco também apresenta pela primeira vez o torneio de artes marciais. Muitas pessoas utilizam desse fato para desmerecer a série, que sempre há torneios, que os torneios são fáceis de serem feitos e etc. Olha, eu entendo de onde vem essa lógica, mas é preciso pensar que os torneios marciais em uma série onde esse é o foco não é nada mais que o comum, o necessário. E é claro que o storytelling de Akira Toriyama ajuda muito no fluxo da história. Não é algo fácil de se fazer, até porque os personagens do primeiro torneio, em sua maioria, são desinteressantes. Não é como o arco dos Cavaleiros do Zodíaco das 12 casas dos Cavaleiros do Ouro, em que esses inimigos foram preparados, teve um hype para enfrentar eles. Não, o torneio em Dragon Ball é somente parte da profissão no qual o protagonista está inserido. Isso desfaz do arco, da importância do arco? Não, só o enaltece, porque ele não precisa se apoiar no torneio, no hype das lutas para fazer a história seguir e ir à frente e desenvolver os seus personagens. Já o arco seguinte traz eventos baseados no mundo real, principalmente na ameaça comunista, como algumas pessoas dizem, lá dos anos 80, que tinha a China comunista, a Rússia comunista. O avanço do exército Red Ribbon vai destruindo vilas e locais naturais somente para alcançar os seus objetivos.
Muitos dos personagens que Goku encontrou no torneio têm vidas simples, do qual o exército está tirando a paz. Unindo a sua busca pelas esferas com a vontade de fazer justiça, Goku parte para destruir esse exército. E é um arco com vários personagens novos, muitas batalhas interessantes e que por vezes utilizam do elemento de comédia clássico de Akira Toriyama para ir em frente. Essa é uma coisa que eu não falei até agora, mas as batalhas utilizavam muita comédia nesse começo de Dragon Ball. Então o Akira Toriyama ele tem que ter talento para fazer uma batalha ser épica e ser engraçada ao mesmo tempo. As pessoas lembram com muito carinho dessas primeiras batalhas de Dragon Ball, porque eles sabem dosar a quantidade de comédia, a quantidade de luta, de coisa séria. O próximo arco traz novamente o torneio, mas dessa vez Toriyama cria rivalidades que parecem mais inimizades para Goku e Mestre Kami, através da Escola da Garça, da qual o Ten Shinhan faz parte. As batalhas são muito mais intensas dessa vez, mais reais, e casam diretamente com a morte do Kuririn no final do arco, levando para uma nova história, dessa vez uma história de vingança, provando novamente uma mudança no tom, quando Goku vai atrás do Piccolo Daimao. Esse começo já é o suficiente para explicar o meu ponto, mostrando os diversos tons e objetivos, mas como eu sei que somente isso não basta para quem é teimoso, vai uma análise agora mais profunda do primeiro arco. O início da aventura se concentra em buscar as 7 esferas do dragão para poder realizar um desejo. Quem tem esse objetivo é a personagem Bulma, que não é nem o protagonista. Ela acaba topando com o Goku. Eles têm uma discussão, tem uma série de comédia, uma grande conversa para onde a história vai ir. Tem também contando toda a história do que são as esferas do dragão. Esse é basicamente o primeiro capítulo, aliado, é claro, com muita imagem visual mesmo, que o Akira Toriyama é mestre em fazer o fluxo das páginas enquanto você está lendo o mangá ser muito dinâmico. E esse primeiro arco, os personagens ele tem esse objetivo muito simples e eles partem nessa aventura. E é uma road trip, para quem não conhece esse tipo de gênero, é viagem. Os personagens vão viajando e vão encontrando elementos ali durante a viagem, como por exemplo o Oolong, que o Oolong ele é apresentado como um monstro que está aterrorizando uma vila, mas depois do Goku entrar para enfrentar o Oolong, ele acaba descobrindo que na verdade ele é só um porquinho que se transforma, e essas transformações dele que ele usava para causar pânico na vila. Aí o Goku dá um jeito nele, e conforme ele vai avançando conhece o próprio Mestre Kami. No caso o Mestre Kami ele é dono da tartaruga que estava perdida, e ele dá a esfera do dragão e a nuvem voadora para o Goku também brincar por aí, poder voar por aí. E o Mestre Kami depois é trazido de volta nesse próprio arco, antes do Goku ir treinar, porque tem uma montanha que tá pegando fogo, que é onde o Goku conhece a Tite, que viria a ser a sua esposa no futuro, em que a Tite pergunta se ele faz uma promessa que eles vão se casar, e o Goku diz beleza, e depois é revelado que o Goku achou que casamento era uma comida, e tem todo um desenvolvimento misturando comédia e aventura. Tem o próprio Yantia. O Yantia é um ladrão do deserto que tem medo de mulheres, e conforme ele vai avançando ali, vai perseguindo o Goku, a Bulma, ele percebe que na verdade ele não tem tanto medo assim, é uma coisa psicológica que ele pode superar, ao mesmo tempo que a Bulma queria as esferas do dragão, por exemplo, para conseguir um namorado. E o Yantia vai se aproximando e eles percebem que na verdade eles não precisavam de esfera do dragão nenhuma para cumprir o objetivo deles. E o Goku, simplesmente o Goku, ele não é um personagem que ele tem algum objetivo, ele só quer lutar com os outros, é um personagem à parte. É mais como se a motivação dos outros personagens levasse o Goku a fazer as coisas. Isso desmerece ele? Não, é melhor ainda quando um artista, quando um escritor consegue fazer isso, porque ele não se baseia somente nos desejos daquele protagonista. Inclusive, é dito no meio artístico que é muito mais difícil escrever, por exemplo, uma história em terceira pessoa do que uma história em primeira pessoa. Se você se concentra num só personagem, você só tem uma face dele, o que ele está fazendo ali, você limita muito o escopo da história. Então, o Goku não ser quem tem o desejo, quem está querendo fazer o objetivo ser cumprido, na verdade é uma coisa que o Akira Toriyama faz de letra. Ele está melhorando o conceito de história passado. E não só falando do primeiro arco de Dragon Ball, da primeira fase de Dragon Ball, mas Dragon Ball Z com certeza já trouxe uma grande mudança. Eu sei que ainda é parte do Dragon Ball clássico,
Mas quando o Goku cresceu foi uma coisa que não havia nos shonens, não havia nos mangás. Você ter um protagonista que era criança, que era para um determinado público, você transformar ele em adulto. O Akira Toriyama disse que fez isso porque ele não saberia continuar a história se o Goku continuasse como uma criança e porque ficaria muito melhor de desenhar as lutas com o Goku adulto. Então ele foi o primeiro. Hoje em dia tem muitos e muitos outros animes que fazem isso. Naruto é um grande exemplo. Mas quem iniciou isso foi o Dragon Ball, e o Dragon Ball por um motivo muito nobre. E quando tem essa mudança do Goku criança para o Goku adulto, também tem uma mudança de tom. As histórias começam a ser muito mais sérias e também muito mais dramáticas. A gente tem a backstory do Goku contada pela primeira vez. O Goku é colocado como protagonista em evidência. Nós só sabíamos que ele foi criado pelo avô nas montanhas, que ele virou Ozaru, ele virava macaco gigante, é uma coisa que também tem no clássico, mas não é explicado até esse momento. E durante uma dessas transformações ele acabou matando o avô dele sem poder se controlar e foi vivendo sozinho e isolado nas montanhas. Mas na verdade a história do Goku, isso já é bastante trágico, mas a história do Goku é muito mais trágica. Ele foi enviado de um planeta que estava sendo destruído para a Terra e ele deveria ter matado todos os terráqueos, mas como ele bateu a cabeça quando era criança, ele acabou se tornando bonzinho, acabou se tornando meio bobo. E tem outras coisas que o Akira Toriyama faz nesse início. O próprio Piccolo, que era um vilão. Eu sei que já tem, por exemplo, tem Shinhan, tem outros vilões que já viraram do time dos mocinhos, mas quando ele coloca o Piccolo para ser amigo do Goku, ele havia acabado de ser o último inimigo e ele ainda estava planejando matar o Goku, o Piccolo. E ele estava desenvolvendo a técnica, o Makan Sapo, justamente para ele poder matar o Goku. Ele fala isso. E o próprio fato do Akira Toriyama tirar o Goku do início da história é bastante interessante. A maioria dos escritores não teriam essa coragem. O Goku sai de cena e você começa a desenvolver outros personagens. Tem o Gohan, filho do Goku, o próprio Kuririn, o próprio Piccolo. Eles vão tendo um foco ali. O Piccolo, que era um personagem malvado, ele é obrigado a criar o Gohan para eles terem uma chance maior contra a ameaça que está vindo para a Terra, que no caso são os Saiyajins. Enquanto ele faz isso, ele vai desenvolvendo um carinho pelo Gohan, ele tem uma empatia pelo Gohan. Então aquele cara que era tão mal, bem mal, ele vê que na verdade ele não era tão mal assim, talvez faltasse só um pouco de amor. E o próprio Gohan, ele era um personagem ali que era uma criança, e devido ao fato que ele é um personagem que tem um potencial, e o pai dele morreu e ele foi raptado pelo rival do pai dele, ele tem que sobreviver ali naquele ambiente e amadurecer muito de repente, apenas com 4 anos. Então o Goku, o Gohan, o Piccolo, eles são muito bem desenvolvidos nesse começo de Dragon Ball Z. O Piccolo, por exemplo, acaba o arco dele com ele fazendo o sacrifício, que o Nappa vai matar o Gohan e ele se joga na frente do Gohan e quando ele morre, em vez do Gohan, mostra que ele é um personagem bom, que ele evoluiu. Evolução de personagem. O próprio Goku também, ele treina e ele volta muito mais bravo e com muito mais técnica. E no final do arco, ele não deixa o Kuririn, por exemplo, matar o Vegeta, mostrando que ele ainda quer enfrentar aquele personagem no futuro. Ele tem uma certa confiança nele mesmo, que o Vegeta não vai ser uma ameaça. E isso de arcos de personagem tem muito, muito em Dragon Ball. Mas primeiro eu vou falar de elementos que o Dragon Ball Z traz e que são muito importantes. Como eu já falei, a morte do Goku no início. Depois uma coisa muito interessante, por exemplo, o Trunks do futuro. Quando ele é apresentado, a gente não sabe ainda que ele é filho do Vegeta e da Bulma. Tem um certo mistério. E isso é uma coisa bem legal, porque o Vegeta era um personagem muito malvado e que vai melhorando ao longo do tempo. Então quando o Trunks ele aparece, você diz, nossa, o Trunks é filho do Vegeta e da Bulma. É um grande mistério. A gente toma algumas coisas como... A gente não dá muita importância para certas revelações de Dragon Ball, porque é uma série que existe há tanto tempo que parece que sempre foi aquilo. Sempre, o Trunks sempre foi filho do Vegeta e da Bulma. Não dizendo que ele não foi, mas é que o fato dele ser filho deles foi um mistério por um certo tempo. E várias outras
mudanças, vários outros pontos ali na história que o Akira Toriyama faz. Como, por exemplo, eu acho muito corajoso como ele mata o Goku no final da saga Cell, sem o Goku fazer nada heróico. Tecnicamente ele salvou todo mundo, mas enfim, o Goku não derrotou o inimigo. O Goku, ele morreu uma morte ali meio desonrosa, e ele só revive o Goku no final da saga Majin Buu. Então ele passa muito tempo, a saga Majin Buu é a maior saga de Dragon Ball, pra quem não sabe, muito tempo com o Goku morto. Ele queria manter o Goku morto, mas o rumo da história, quem escreveu uma história sabe que às vezes a gente não tem muita escolha e acaba acontecendo essas coisas. Por exemplo, ele teve que reviver o Goku, não tinha outro jeito de ele contar aquela história se naquele momento ele não revivesse o Goku. Então é muito legal que ele teve essa capacidade. Ele também fez todo um pré-arco ali antes da batalha contra o Majin Buu começar, que ele fez o Gohan, o Goten, a Videl, ele colocou outros personagens que não eram o Goku para ser o protagonista, mostrando mais uma vez a sua capacidade de contar histórias sem depender desse personagem. Uma coisa que também os haters usam muito é a falácia do Goku sempre vencer. O Goku apareceu um inimigo e agora ele derrotou. E é assim todo Dragon Ball, aparece um novo inimigo, o Goku derrota. E isso é uma das maiores mentiras que tem, que o Goku nem sempre vence o inimigo, ele nem sempre tá na vitória. Por exemplo, o Goku, ele não vence o primeiro torneio de artes marciais em que ele participa. O Goku morre enfrentando o Raditz. E o Goku, ele empata, vamos dizer que ele empata com o Vegeta a primeira vez, que os dois ficam caídos meio morto, tanto o Goku quanto o Vegeta, nenhum venceu. Contra o Freeza, ele tecnicamente vence a luta, mas ele não mata o Freeza, ele continua vivo. Quem mata o Freeza é o Trunks. Contra o Cell, ele não faz nada, o Akira Toriyama. Outro ponto muito importante para aquilo que eu digo, que ele tira os protagonistas. O arco do Cell, ele é totalmente, vai pra frente sem o Goku. O Goku, ele tem o quê? Uma lutinha contra o Android 19, uma lutinha ali contra o Cell e um pouquinho contra os Cell Juniores. Ele não é um grande personagem, ele tem uma transição ali, uma passagem de tocha pro Gohan. Então o Goku, ele nem sempre é o protagonista, e ele não vence o Cell novamente, ele morre contra o Cell. E aí o Goku, ele só finaliza enfrentando lá o Majin Buu. O Kid Buu é a única vitória do Goku. Eu fiz um outro vídeo com as vezes em que o Goku matou os personagens, e é bem pouquinha. No Dragon Ball Super continua isso, ele não venceu o Bills, ele venceu o Freeza só porque o Whis voltou no tempo, ele não venceu o Hit, ele não venceu o Zamasu, ele só venceu o Jiren, praticamente, e ainda nem era uma batalha de vida ou morte. Lembrando, então, uma falácia, quando alguém diz assim, o história de Dragon Ball só apareceu um inimigo novo, o Goku vai lá e vence. Isso é mentira. Tem todo um desenvolvimento para todos os personagens ali envolvidos. Eu acho que no Dragon Ball Super, claro, teve uma queda de qualidade, mas é porque o Dragon Ball Super já não é tão feito pelo Akira Toriyama, escrevendo a história ali com uma certa paixão, com um certo carinho, é mais um pouco comercial. Infelizmente, mas é verdade. E como eu falei anteriormente, tem arcos de personagem extremamente interessantes em Dragon Ball. O próprio Vegeta, quando aparece, é o príncipe dos Saiyajins, é um genocida. Ele quer que o Goku ele seja subjugado, porque ele era um Saiyajin que traiu a raça, então ele tem que vencer do Goku. E o Vegeta já nasceu muito forte, ele treinava, tem algumas cenas filler dele criança treinando, mas ele tinha aquele poder, e quando ele é humilhado por um Saiyajin de classe baixa que treinou, ele tem essa mudança, ele tem que ver que ele não pode ficar naquele nível sempre. Então durante essa Nameku Zeidin, ele vai tentando melhorar o nível dele, seja através das máquinas que recuperam energia, o Zenkai, ele pede para ser ferido pelo Kuririn e é curado pelo Dendê, e ele vai estar sempre melhorando, ele começa a utilizar a inteligência dele, mas mesmo assim, depois ele é humilhado pelo Freeza, ele não consegue se tornar um Super Saiyajin, o Goku derrota e ele acaba tendo que ficar com o rabo entre as pernas, e ele sabe que o Goku vira um Super Saiyajin, aí ele vai, se isola e treina para ele virar um Super Saiyajin, e ele vai lá e ele tá mais poderoso que o Goku naquele momento que ele enfrenta, por exemplo, o Cell imperfeito, e daí ele acha que tá muito fácil e deixa ele virar o Cell perfeito, e mostra uma falha no caráter do Vegeta. A gente acha que ele tá virando bonzinho, mas na verdade ele não tá tanto assim, ele ainda é meio orgulhoso, ele tem que se ferrar contra o Cell. E novamente, durante essa saga Majin Buu, tem o Babidi,
toma controle do coração do Vegeta, porque o Vegeta, no fundo, ele ainda tem um pouco de maldade, porque ele sente muita agonia, ele sente muita tristeza dele não conseguir superar o Goku. Mesmo ele treinando, ele não consegue superar o Goku. Então ele se rende a esse poder do Babidi para ele ter uma chance ali maior contra o Goku, e acaba enfrentando até o próprio Majin Buu, se explode, se sacrifica, mas aí ele volta no final. Por quê? Porque a gente tem que ter uma redenção do Vegeta, e a redenção ocorre quando o Vegeta tá observando o Goku lutando contra o Majin Buu e admite que o Goku é o melhor, é o fechamento do arco do Vegeta. Ele treinou, foi orgulhoso, mas ele admite que no final ele nunca vai ser do nível do Goku. Outros personagens, o próprio Gohan. O Gohan é dividido entre estudar ser humano e ser um Saiyajin. O que os Saiyajins fazem? Eles treinam, né? Eles gostam de lutar. O que os humanos fazem? O humano tem que sustentar a família, tem que estudar, tem que ter uma carreira. E o Gohan é muito dividido nisso, porque ele é o personagem com maior potencial, mas que ele não quer assim tão lutar, ele quer ter uma carreira, ele quer ser um grande professor, um grande pesquisador. Então o Gohan ele fica bem dividido nisso. Até o começo da saga ali do Majin Buu, a gente tem um pouco que ele consegue dividir essas duas profissões dele, mas no Dragon Ball Super é que mostra mais que ele foi pro lado de estudar, ele acaba sendo humilhado pelo Freeza e ele vê que ele não pode só estudar, ele tem um potencial ali que ele tem que cuidar, então ele começa a treinar com o Piccolo e vira novamente um personagem poderoso que no Torneio do Poder enfrenta outros personagens ali que são os mais poderosos do seu universo. E agora na saga Moro ele também tá enfrentando os personagens ali, ele pode enfrentar o próprio Moro, quem sabe, enquanto o Goku não chega para lutar pessoalmente contra ele. Então o Gohan ele tem muito essa divisão, eu sou humano ou sou um Saiyajin, para que lado eu devo pender? E esses arcos de personagem estão por todo o Dragon Ball, E Dragon Ball também tem momentos dramáticos, como por exemplo no filme Dragon Ball Super Broly, quando o Goku é enviado para a Terra pelo Bardock, pela Dini, e depois o planeta deles é destruído pelo Freeza, e mostra que o Bardock lutou até o final para impedir isso. É um momento triste, tem momentos engraçados. Quem assistiu Dragon Ball, eu posso citar vários e vários momentos. Por exemplo, quando o Vegeta diz que tá tendo uma liquidação de Super Saiyajin, porque todo mundo tá virando Super Saiyajin. Ou quando o Goku não entende que a Bulma ela é uma mulher, então ela tem uma fisionomia diferente dele. Enfim, tem várias e várias instâncias ali em que Dragon Ball é muito engraçado. E tem momentos tristes, por exemplo, um momento assim que é muito triste é quando o Gohan, que ele foi enfrentar o Cell, né, que o Goku deu ele pro Cell enfrentar, para eles lutarem, e aí o Android 16 ele tenta se explodir contra o Cell, nada acontece, e aí ele fala ali com o Gohan, diz para ele proteger a natureza e os animais, e o Cell vai lá e cruelmente destrói o Android 16, cara. É triste porque ele só tá ali vendo a derrota dele, dizendo que ele não vai conseguir proteger os animais, proteger a natureza, então ele quer que o Gohan faça. É um momento triste. E logo após isso vem um momento épico, vem a explosão de raiva do Gohan, que ele não pode deixar aquilo acontecer. Isso acontece muitas vezes em Dragon Ball, próprio depois que tem um Kamehameha pai e filho, que o Goku ele vai falando com o Gohan, dizendo: confie em si mesmo com uma mão você consegue fazer um Kamehameha, você é necessário para que a Terra sobreviva. E nesse momento o Gohan confia em si mesmo e dá o seu maior potencial para poder derrotar o Cell. Um momento épico. Tem lições, tem superações em Dragon Ball. Isso sem falar da história do universo de Dragon Ball, que tem milhões de anos. Eu já fiz 2 vídeos aqui no canal da história completa e canônica de Dragon Ball, que começa mais de 1 milhão de anos atrás com a criação do Majin Buu, com o Moro fazendo caos pelo universo, com os Kaioshins selando esses males e depois surgindo os Saiyajins em um planeta que é o planeta Sadala, e aí eles viajam para o outro planeta que eles transformam no planeta Vegeta, lutam contra os Tsufurujins, surge o Deus Super Saiyajin, surge o primeiro lendário Super Saiyajin. Enfim, tem várias e várias histórias sobre o universo de Dragon Ball e sobre a hierarquia dos deuses. Tem o Zeno-sama, tem o grande sacerdote, tem todos os anjos, tem todos os deuses da destruição, tem todos os universos, todos os Kaioshins, todos os Kaios, Kami-sama. É uma hierarquia muito complicada, existem vários mundos, tem o Makai,
tem o outro mundo, tem o mundo terrestre, tem outras dimensões, tem poderes de teletransporte. É um mundo extremamente complexo, tem várias tecnologias, cápsulas, robôs, carros voadores, cidades futuristas, mas ao mesmo tempo tem dinossauro, tem ET. É um mundo que você pode ter qualquer coisa, e para você conseguir criar um mundo assim coerente que você pode contar qualquer história, não é qualquer um que faz isso. Então o Akira Toriyama é um escritor muito talentoso e Dragon Ball tem muita história, e eu acho que eu provei nesse vídeo para quem reclama. Eu acho que quem fala que Dragon Ball não tem história é quem quer animezinho tristinho, animezinho de drama. Não, o anime não precisa ser triste de drama. Existem vários gêneros que podem ser explorados. E o Akira Toriyama conseguiu contar uma história com poucas palavras. É uma mostra da sua genialidade, tanto que ele é considerado por críticos e por sucesso, por popularidade, como um dos maiores, se não o maior mangá de todos os tempos. Eu vou ficando por aqui, sou o Gus. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Se você está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se, assim eu posso continuar trazendo esse conteúdo de qualidade aqui para vocês no YouTube. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para saber sempre que um vídeo novo for ao ar. Beleza, galera? Eu sou o Gus e vamos indo. Até mais!